A Luzia, tua mãe, Sim. trabalhava como engenheiro da petroquímica, da petroquímica refinaria não, lá, né? da refinaria de União. E ela comentando com ele que meu pai estava desempregado, Mais uma que você não sabia ainda. ele falou para ela, manda ele lá Nós, né? Sabia. na refinaria, foi lá. Chegou lá, ele que colocou ele lá, o patrão Da minha mãe. da Luzia. É que colocou meu pai na refinaria. Onde ele ficou lá, se Onde ele ficou aposentou. até aposentar. Né? Ele trabalhava no que lá? Ele trabalhava, meu pai é Serviços gerais servente, também, né? né? Lá. A servente. Só que eles puseram ele num serviço que ele teve muito problema, que atacou o pulmão Pô, dele. ele morreu disso. Ele morreu disso. É. Foi problema Mas nada. depois do serviço, foi ali dentro era tudo isso. Doença de lá, que ele pegou lá. Trabalhista. É. Então, Mas mas então foi a Luzia. A Luzia que comentando com meu pai, com o patrão dela, que meu pai estava desempregado, ele falou, manda ele lá. Aí ele foi encaixar. Chegou lá e pôs ele. Era só chegar e pôr ele lá dentro. Entendi. Aí melhorou a situação do meu pai, que ele passou a ter um bom salário, que a refinaria pagava bem. Pagava bem, né? Melhorou tudo. Não, é diferencial. Aí ele arranjou a Ana, casou em 1960. Mas ele já tinha comprado aquela casa? Lá na Vila Lucinda ou não? Não, lá aquilo ali foi um terreno. Nós compramos, eu ajudei a comprar. Eu morava junto com ele também, né? Pagava aluguel junto com ele numa casa lá perto da igreja. Da Vila Lucinda. Vila Clarice. É. Vila Clarice. Aí, Vila Clarice era lá no Carlão? daí, É, lá perto da Rua do Carlão. Vila Clarice, lá de cima da Vila Clarice, da igreja da Vila Clarice, tinha uma casa, nós morávamos ali. Antes morava junto com o tio Zé Ferreira, uma casinha que tinha no fundo. Aí depois nós mudamos. Que era também no mesmo bairro ali. Era, toda no mesmo lugar, melhor do centro. Subida lá. Aí eu fui morar com ele lá, e como eu também já tinha conseguido emprego, já estava trabalhando na máquina Piratininga, que o Juca arrumou para mim. O Juca que me colocou na máquina Piratininga. Máquinas Piratininga. Máquinas Piratininga. Foi lá que ele conseguiu. Lá eu trabalhei 9 anos. Aí o meu dinheiro eu dava para ajudar a pagar o aluguel. E graças a Deus naquele tempo sobrava do mês, sobrava um pouquinho, tinha guardando lá. Aí meu pai ia fazer a casa, eu ajudei. Ajudei ele a fazer a casa lá e nós mudamos naquela casa. Ele já tinha comprado o Aquela que terreno. vocês conheceram. Aí quando ele ia casar, Que hoje tem um prédio lá, né? hoje tem um Tem um prédio de três eu andares. passei lá, Já tá levantou já? uma coisa, né? Então aí ele ia casar e aí eu não podia ficar mais, não tinha espaço para 2 casal na minha casa. Embora já a Fia já tinha casado, a Luzia também casou, antes de mudar ela casou. Estava só a Cecília que casou em 60 também. 60. Ah, casou no mesmo ano do pai? Ela casou um pouco antes do meu pai, mas casou no ano 60 já. Aí eu fui morar com o Juca. O Juca tinha aquela casa lá, não estava inacabada, mas ele dividiu aquela casa comigo e de 2 cômodos eu morei lá com ele lá. Quanto tempo mais ou menos? Eu fiquei lá uns 60, eu mudei de lá em 62, fiquei 2 anos com o Juca. Aí eu consegui comprar o terreno no Sônia Maria. Depois eu sofri um acidente na indústria. Naquele tempo o NPS funcionava. Aí eu fiquei com o dedo torto, tá aqui, ó. O dedo torto aqui, ó. Eles me pagaram a indenização de 20 mil cruzeiros. Aí eu construí 2 cômodos no Sônia Maria. Onde a minha família morou, lá no Sônia Maria. Era no fundo. A casa do fundo, a casa do fundo. Aí eu construí 2 cômodos no Sônia Maria e mudei para lá. Aí saí da casa do Juca. Mas depois que meu pai casou, eu fui morar com o Juca. Tempo muito bom, que a Júlia era uma mulher muito boa também. Minha mulher e ela, nossa, como se davam, era incrível. Quando saímos de lá, a Júlia chorou ainda, que a gente ia embora. Fica amizade, né? É bom isso. O Juca, quando eu falei com ele, falei que eu ia mudar, que a casa estava quase pronta, ele pegou e falou para mim, então você não paga mais aluguel não. Ainda fiquei mais uns 2 meses, ele não quis me cobrar mais. Porque você estava construindo a outra casa. Uma coisa maravilhosa, viu?
Eu só tenho lembranças maravilhosas de toda essa gente, viu? Tão bom. Boa. Agora, uma curiosidade que eu tenho quanto à religião. O seu pai, ele era católico. Sempre foi e uma pessoa fiel. Eu lembro que ele colocava o terninho dele para ir na missa Todo domingo, arrumadinho. Meu pai era uma pessoa Alinhado, temente a Deus, fiel até o fim. Pra você ter uma ideia, os filhos da minha madrasta Ana levaram ela para Testemunho de Jeová. Depois que ele Ah, tá, eu faleceu. lembro. Eles levaram ela. Depois que ele faleceu. O meu pai. Não, Não, antes. antes. Não, muitos anos. Eu lembro que sempre tinha aquela revistinha Despertar lá, dos Zotes. Muitos anos antes dele morrer, ela já estava na Testemunha de Jeová que o Joaquim Os Zotes, e o Zote, o outro irmão dele, o João, Zelão, né, né? levaram ela para lá. Ah. E ela foi. O meu pai ficou firme na fé dele até o fim. E quando meu pai morreu, foi uma coisa interessante. Ele estava deitado lá no quarto, no escuro, e ela estava na sala. Aí ele falou: Ana, você não vem deitar? Ela falou: vou sim. Ela falava velho, né? Ela falou: vou sim, velho. Ela falou para ele: então acende a luz aí. Só que aí ela apagou a luz da sala para ir para o quarto, ele não apagou, não acendeu a luz. Aí ela mesmo chegou e acendeu a luz. Quando acendeu a luz, ela viu que ele estava morrendo. Ele estava fazendo vômito. Aí ele pegou o urinol para ele vomitar. Ele vomitou um pouquinho no sinal de urinol, já voltou assim. E falou para ela assim: você me perdoa? Meu pai. Falando pra Ana. Falando para Ana. Ela falou assim: perdoa o quê, velho? Você não fez nada. Ah, alguma coisa, às vezes a gente fez, né? Aí ele olhou para a porta assim e falou: olha a Virgem Maria ali. Ele não falou Nossa Senhora, ele falou: olha a Virgem Maria ali. Naquela hora a mão dele funcionou, ele não conseguiu acender a coisa, mas naquela hora ele falou: olha a Virgem Maria ali. Aí ela virou para lá assim, olhando para o que tinha que ele estava vendo lá. Quando ela voltou, ele estava acabando de morrer. Isso foi em 1991, né? 91. Quando ela acabou, 92, não? Não, foi em 91, parece. 91. Eu sei que quando ela voltou para olhar para ele assim, ele estava acabando de morrer. Testemunho da fé dele até a última hora. A Virgem Maria estava ali, a mãe estava do lado dele. Não. Que coisa. Então, mas pelo que eu entendi, o senhor aprendeu isso com ele, né? Porque a igreja do Sônia Maria lá, o senhor teve participação. Sou fundador só. Eu dei os primeiros passos, eu não tinha o terreno, aí eu fui atrás do Dr. Raul, que é o dono daquelas terras lá. Aí comentei com ele falou para mim ir falar com o prefeito. Aí eu fui com o prefeito. O prefeito mandou falar com o Monsenhor Alexandre. Aí eu fui com o Monsenhor Alexandre. E com isso eu arrumei o terreno, o Dr. Raul doou aquele terreno lá que está lá, até hoje lá. E nós começamos o trabalho da igreja ali, eu fiquei 5 anos dirigindo sozinho lá. Depois, mas nessa época não tinha um padre, não tinha um... Tinha um padre, ó, no início, com a ajuda do Monsenhor Alexandre lá de Mauá, que ele me apoiou muito, vinha um padre de Paranapiacaba celebrar uma vez por mês. Uma vez por mês. Aí depois nós conseguimos padre franciscano no Parque das Nações, aí eles iam todo domingo. Mas só que ia de domingo, celebrar e ia embora. E assim foi a vida, até que depois foi crescendo, aí o bispo enviou o padre para lá, um frei também franciscano. Antônio? Não esqueço o nome dele agora, Vitório. Padre Vitório, né? Depois que veio o Antônio. Depois do padre Vitório que veio o padre Frei Antônio, que veio o padre Antônio. Padre Vitória, eu lembro do nome, não Não, estou lembrando da não, fisionomia dele. Ele batizou o César. Não estou lembrando da foi fisionomia igual. dele. Mas batizou lá na... Meu pai trouxe ele. Ele estava lá, na época, quando batizou César, Dia de semana. ele não estava mais no Sônia Maria, ele estava na Vila Lucinda, lá na... Ele estava no parque. Vila Ele Clarice. veio pra...
Fazer batismo. Não, lá ele estava vigário lá naquela igreja lá. Aí, um dia de semana, que eu estava trabalhando de corretor de imóveis, que eu de fábrica eu saí para corretor, né? Ah, certo. Primeiro vendia livro, eles me ajudavam. Mas você vender livro é de porta em porta. De porta em porta. Pode, pode. Eu Tinha tinha um muita amizade. emprego e nas horas vagas eu ia de porta em porta vendia livro. Tinha muito livro ali. Aí depois eu descobri corretagem, fui para corretagem, dei sorte, vendia coisas, ganhava bom dinheiro. Aí com o tempo eu pedi as contas no Parque das Nações, depois que eu saí da indústria, em 1965, em 66, eu saí em outubro de 65, eu saí da indústria. Quando foi janeiro de 66, eu entrei na igreja do Parque das Nações para trabalhar com os padres. Não. Ah, tá. Antes disso eu tinha empregado na Alumínio do Brasil. Só que chegou lá, ele era para mim trabalhar da máquina, e eles me puseram, eu no meio das pessoas, trabalhava de servente. E eles descobriram no meu cartão que o meu salário era maior do que deles, e eu não aguentava a pressão deles em cima de mim. Ah, imagino. Nossa Senhora, você que vê. Naquele tempo ainda. Aí eu peguei e fui lá e falei, ó, você não hoje é tem... uma briga. Eu estava aguardando a minha vaga numa máquina. Aí eu fui lá, falei com o encarregado, falei, ó, não tem condições de trabalhar no meio dessa turma, porque eles vão acabar me machucando aí. Eles jogavam as coisas em cima de mim. Só porque viu que o meu cartão não tinha mais, ganhava mais do que ele. Aí, eu falei com o encarregado foi lá e falou com ele lá, e eles me dispensaram. Eu fiquei acho que menos de 2 meses lá, na Alumínio do Brasil. Alumínio do Brasil. Aí eu saí, passei na igreja do Parque das Nações para fazer oração, com filhos para criar, ficar desempregado. E eu saí, fiquei chateado, porque eu que pedi a conta lá, né, porque não aguentava. Aí eu entrei na igreja e estava em oração lá. Aí saiu um padre lá, veio assim, pelo meio assim, eu vi que ele vinha na minha direção. Era o padre Turino. Aí chegou perto de mim, me interrompeu, me cumprimentou, falou, você não quer trabalhar para nós aqui? Assim, do nada. De nada. Eu tinha acabado de sair lá de baixo. A primeira coisa que eu fiz foi passar na igreja. Cheguei lá, ele veio e me chamou. Ele veio e me chamou. Já em seguida, eu saí de um dia da firma, no outro dia eu já estava lá. Já estava na igreja. Tanto é que era dia 29 de fevereiro. Dia 29 de fevereiro. Eu comecei a receber dia 1º de março. Esse dia ficou para receber. Mas o senhor fazia o que na igreja? Eu era servente. Eu ajudava, eu cuidava das crianças. É uma espécie de inspetor de aluno, porque eu tinha que cuidar da criançada no pátio, não dentro da sala. Dentro da sala era outros. Lá fora não, lá fora tinha as crianças do colégio que vinham, eu cuidava do bar, dava lanche para eles. Eu lembro disso. Então, e cuidava deles na quadra de esporte, que tinha, além das crianças do colégio, tinha o MOJU, Movimento Juvenil, que era a criançada que o padre recolhia para não ficar na rua, ficava lá dentro, brincando lá na parte de lá, inclusive eles faziam parte deles. E eu cuidava de tudo. Aí eu fiquei lá, aí eu registrei, ele me registrou com um salário. Caiu o meu salário, que eu ganhava bem mais, né? Ah, sim. Mas aí era assim, eles puseram na minha carteira um salário. Só que eles nunca me pagaram um salário, sempre eles me davam muito mais. Chegava no dia do pagamento, vinha 1,5, 2. Eles nunca deixou eu com um salário. Uma vez aconteceu que eu vinha do Sônia Maria com o dinheiro que eu tinha recebido para pagar as contas. Eu fui passar na roleta, um casal me prensava, falei, dá licença de eu passar. Aí passei no meio desse para lá assim, quando eu desci no Parque das Nações, que cacei dinheiro, que desses? Tinha roubado. Tinha roubado. Era um envelope pagamento. Tinha roubado tudo. Aí eu peguei e falei com o padre, falei, aconteceu isso assim comigo. Ele olhou para mim assim e ficou calado. Quando foi de tarde, ele veio e trouxe o cheque de novo para mim. Meu pagamento total. Né?
Aí eu falei, mas agora, depois, como é que eu vou pagar isso? Ele falou, pega pro cheque José. Peguei o cheque, nunca cobraram. E como é que o senhor conheceu a vossa esposa? Né? Como é que o senhor conheceu a sua esposa? A minha esposa foi interessante. Foi em Minas, né? Em Minas, a minha Maria. Ela era colega da minha tia, a Nezinha. Eu lembro disso aí. Ela era colega da minha Você tia. lembra o quê? Você não era nascido? Como é que você lembra? Então, aonde uma ia, a outra ia. Onde eu ia, outra ia. Aí um dia, eu estava morando lá com a minha avó, na cidade de Ressaquinha. Eu trabalhava na roça, na lenheira, mas no fim de semana eu vinha para a cidade e ficava na casa da minha avó. Todo fim de semana. Eu ficava de segunda a sábado lá, e sábado de tarde eu vinha para cá, passava o domingo ali com a minha avó, ia na missa e tudo. E chegava lá, tá lá, aquela moça lá junto com a minha tia. Aí um dia tinha a árvore de pera, como é que chama de... Aquelas frutas amarelas assim, como chama aquilo lá? Pitanga? Não. Pêssego, Coisas. ameixa. Ameixa. A árvore de ameixa estava cheia de ameixa, assim, né? E eu fui para lá e comecei a tirar a ameixa para elas lá. Aí... Já estava paquerando. Então, mas aí a minha avó falou, por que você não casa com a Maria? Ele já estava mesmo querendo encaminhado, né? Aí ela falou, valeu o que ela falou, nós começamos o namoro ali.